Gente, hoje no programa Vamos Conversar, eu vou ter a grata satisfação de bater um papo aqui. Ele que é muito conhecido na região Noroeste, na região Missões, no estado do Rio Grande do Sul, também no exterior. Ele é muito conhecido. Ele trabalha com palestras motivacionais, depois ele vai dizer se eu posso falar assim ou não, né? Mas ele trabalha com palestras motivacionais, é empresário e é defensor, se tornou, ele sempre buscou dar a sua opinião, mas ele se tornou um defensor da comunidade de Santa Rosa, com ações em prol do Parcão e críticas à atual gestão. E quando eu falo atual gestão, estou falando da atual gestão municipal, federal, críticas da política. E critica mesmo abertamente, dá a sua opinião abertamente. Por isso que hoje eu vou ter uma conversa diferente. Não vou falar do trabalho dele, não vou falar nada das empresas, nada. Eu vou falar dele, dessa mudança, né, em que as pessoas começaram a conhecer de Abdul Nasser El Ramoi. Tá certo o nome, Abdul? Boa noite para você, seja bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo comigo aqui no programa Vamos Conversar. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite a teus ouvintes. É muito importante, nesse momento, o que tu exaltou, né? Uma imprensa independente. Eu quero te parabenizar pelo trabalho, eu estou acompanhando muito o teu trabalho. Eu tenho certeza que talvez a comunidade de Horizontina ainda não percebeu o quanto pode ser valorizada e agregar valor com a tua presença em Horizontina. Eu tenho certeza que foi um grande presente tu ter ido para lá. Porque assim como Santa Rosa tem problemas, Horizontina também tem problemas. Eu tenho uma irmã aí em Horizontina, conheço muito bem Horizontina, e como todas as cidades, né? Agora, o mais fácil é esconder por debaixo do tapete, né? E fica tudo numa boa e ninguém reclama. E nesse momento que a gente está vivendo, tanto em Santa Rosa, quanto no estado, quanto no Brasil, alguns me questionam, mas doutor, tu está prejudicando o teu trabalho? Tu está te expondo? Eu disse, eu sei que estou me expondo, eu sei que posso estar prejudicando o meu trabalho. Mas eu sou brasileiro, sou natural de Santa Rosa, e o hino nacional já diz, né, Silvio? Verás que o filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte. Tá? Nesse momento eu deixo de ser o Abdul individual e me torno o Abdul cidadão santarrosense, rio-grandense e brasileiro. Eu não posso ficar quieto assistindo tantos absurdos, vendo tantas pessoas cegas, aceitando tudo que está acontecendo. E o que está acontecendo no Brasil é algo desastroso. Imagina, para entender a minha posição. Abdul, eu sou aquele cara que está no navio, Abdul, que está vendo que o navio está indo para o abismo. Eu estou reclamando. Estão me culpando porque a festa não pode parar. Mas o que adianta? Se o navio está indo para o abismo, vamos todos afundar. Então eu brigo por mim, brigo pela minha família, brigo pela comunidade, brigo pelo Estado, brigo pelo país, porque eu vou partir daqui a pouco, estou com 56 anos, não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu tenho que pensar no Brasil para as futuras gerações, meus filhos, netos, bisnetos, para os teus filhos. A gente tem que deixar de ser egoísta e reclamar quando algo está errado. Muito bem, Abdul Nasser, deixa eu só tirar essa páginazinha que sempre aparece aqui, né? Eu nunca vi, é uma coisa de louco, o Meet tem isso, né? Deixa eu tirar essa página aqui, que aparece do nada aqui, rapaz. Que coisa, Abdul Nasser, que coisa. E o pior que... agora sim, agora saiu, né? Abdul, é exatamente sobre isso que eu queria falar com você, nessa nossa conversa aqui no programa Vamos Conversar. Como eu disse no início, é uma conversa que não vai falar do teu trabalho, da tua profissão, né? Dos cursos motivacionais, né, que você ministra aí em várias empresas, né? São vários cursos, né? Eu tenho curso de coaching, liderança, linguística, e tem palestras e cursos motivacionais também. Conforme a necessidade, a gente adapta. Né? Abdul, eu quando conheci você, quando eu ouvi falar em Abdul Nasser, e eu vou até te falar quem falou de você para mim, tá? É uma pessoa que eu acho que você gosta, eu acho, não sei, não tenho certeza, mas ele falou de você com muito carinho para mim. Eu era comunicador da Rádio Santa Rosa, em Santa Rosa, né? Trabalhei lá quase 8 anos,
E o Roberto Donadel uma vez me chamou e disse assim, você já ouviu falar do Abdul Nasser? Eu disse não, nunca ouvi falar do Abdul Nasser. Estava recém-chegado a Santa Rosa, né? Ele assim, então eu vou te passar o nome dele, você vai entrar em contato e convida ele para fazer uma entrevista aqui na rádio. É uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com muita visão, e acho que vai ser interessante para você conhecer o Abdul Nasser. E assim eu fiz, né? Se eu não me engano, eu acho que eu entrevistei a primeira vez, você foi lá na Rádio Santa Rosa. Né? É, muito legal. E o Abdul Nasser e o Roberto Donadel, ele falou de você com muito carinho e disse, olha, esse você tem que trazer aqui na rádio, você traz tanta gente, traga o Abdul Nasser também. E você foi lá na Rádio Santa Rosa, eu tive uma primeira conversa com você, né? E essa primeira conversa que eu tive com você foi justamente sobre os cursos que você estava ministrando já para as empresas, né? Até me assustei, na época que eu convidei o Abdul, me assustei, porque quando ele começou a falar, ele deu uma enfatizada na voz e eu disse, opa! Né, Abdul? Não sei se você lembra, né? Não sei se você lembra. Bom, e aí eu conheci você naquela época como um empresário palestrante, ministrando palestras nas empresas. E foi assim durante muito tempo. O Abdul Nasser era empresário das palestras. De repente, de um tempo para cá, eu conheci um outro Abdul Nasser. Embora você sempre tenha ministrado as suas opiniões por algumas ocasiões nas redes sociais, eu nunca vi você tão enfático defendendo uma causa. Nunca vi. E você apareceu com força, justamente foi para defender a causa do Parcão em Santa Rosa. Né? A não divisão do Parcão em Santa Rosa. Bom, aí muitas pessoas falaram de questão de interesse, isso, aquilo que não vem ao caso. Ali você estava defendendo a não divisão de um local que foi construído para ser um ponto, né, de lazer e de encontros e de eventos em Santa Rosa. Construído para isso. Que infelizmente não teve aí a continuidade do que deveria ser feito lá, mas enfim, tem um espaço. Você então levantou uma bandeira em prol do Parcão. E comungando, e junto com essa bandeira, começaram também a aparecer o Abdul Nasser crítico da política. Quando eu falo crítico da política, eu estou falando da política municipal, da política estadual, da política nacional. E nessas críticas da política, nesses três âmbitos, nacional, municipal e estadual, eu vi nascer ali um Abdul com muita coragem. Por que eu estou fazendo essa introdução? Um Abdul com muita coragem. Por quê? Porque hoje em dia tudo está ao extremo na política. É muito arriscado você ter uma opinião. Você tem uma opinião, agrada ou melhor, agrada gregos, mas não agrada troianos. Tá? E aí você sofre ataques. Então, na maioria das vezes, é melhor você ficar quieto com a tua opinião para não sofrer ataques daqueles que não entendem que você tem o direito de ter uma opinião, de ter uma posição, de ter uma visão, e que ninguém pode te cercear esse direito. Mas que muitas vezes acaba acontecendo que tentam cercear o teu direito de ter uma opinião. E de repente surgiu esse Abdul com essa bandeira corajosa criticando a política. Eu quero começar, Abdul, primeiro em âmbito municipal. Tá? Eu quero começar com Santa Rosa. De repente você levanta essa bandeira contra a favor do Parcão e fazendo críticas à atual gestão, que são muitas. Hoje eu recebi várias, são muitas. E depois nós vamos falar da tua coragem de fazer crítica à política nacional, que está conjugada. Não adianta que uma coisa não pode ser falada sem a outra. E eu tenho que falar nos dois. Tá? Abdul Nasser, de onde veio essa força? Você que dá uma palestra motivacional para as empresas, é coaching, isso, aquilo, uma profissão muito louvável, tá? E difícil. De onde veio essa força, essa disponibilidade e essa coragem para você colocar a tua imagem em evidência, ir para frente de uma câmera de celular, de um notebook e dizer nas redes sociais que é tão acessada a tua opinião, a tua posição e o que você defende? Em primeiro lugar, eu já levantei muitas causas, né? Inclusive, na época, como não tinha essa divisão partidária que nem tem agora, talvez não chamou tanta atenção. Mas eu, uma época, me expus muito
contra todo esse sistema de ações trabalhistas, defendendo o lado do empresário. Por quê? Porque eu sou empresário e eu sei o que é um empresário. Eu sei o que ele vive, as dificuldades. E tínhamos em Santa Rosa, e agora diminuiu bastante, graças a Deus, muitas vezes ações onde o funcionário trabalhava alguns meses e pedia na justiça, muitas vezes 200, 300, 500 mil, 1 milhão, e quebrava o empresário, aquela empresa que gerava 10, 20, 30, 50 empregos, simplesmente quebrava e tinha que demitir todo mundo. Eu tive muita coragem, talvez tu não acompanhou isso, talvez um dos que mais teve coragem, porque uma época veio o pessoal da RBS no estado e fizeram um evento lá na FenaSoja, eu peguei o microfone e falei, colocando essa uma das questões que travava o desenvolvimento de Santa Rosa. Na época que vem a juíza nova também para Santa Rosa, mais uma juíza, eu lá no almoço de ideias na CISAP, peguei o microfone e também falei. E volta e meia nas rádios eu colocava essa opinião, onde eu estava defendendo o lado do empresário. Não que, como se diz, eu não defenda os funcionários também, eu acredito que é um equilíbrio. O que a gente tem que entender é defender a justiça, certo? Certo. Existe abuso dos dois lados e a gente condena o abuso dos dois lados. Bom, Abdu, só uma parte. Eu acredito o seguinte, falando desse lado, eu acredito o seguinte, ó. O funcionário faz o patrão e o patrão faz o funcionário. Tá? Ou seja, a empresa faz o colaborador e o colaborador faz a empresa. Eu acredito nessa frase. Eu acredito ganha-ganha. Eu acredito que todos devem ganhar dentro do processo, de uma maneira justa. Tá? O que é injusto, muitas vezes, um funcionário pegar e tirar, muitas vezes, 10, 20 vezes mais do que ele tem direito e quebrar uma empresa e colocar um monte de famílias desempregadas. Então, eu briguei também nessa causa. Eu briguei também na causa, uma época que Santa Rosa começou a ter prédios altos, e aí eu briguei para ter um caminhão com escada Magiros. Eu iniciei todo o movimento e consegui trazer um caminhão da Alemanha, depois uma tesoura hidráulica, porque aí em Horizontina teve um acidente de carro, onde o empresário ficou preso na lataria do carro, o carro queimou e ele morreu na frente de todo mundo. Então, fiz esse movimento para trazer o caminhão com escada Magiros, trazer a tesoura hidráulica. Eu fiz vários movimentos. Certo. A grande questão é que agora, em alguns momentos, onde algumas conquistas nossas estão sendo colocadas em xeque por, de repente, alguns interesses. Por exemplo, eu vi nascer o Parcão. Eu, inclusive, quando inauguraram um parquinho ali do Parcão, que tinha um foguete, eu fui basicamente... Eu vi aquilo nascer e brinquei, e levava meus filhos ali. O Parcão hoje, só para te ter uma ideia, ele, se bem trabalhado, Silvio, se investido nas águas dançantes, chimarródromo, local para caminhada, local para mateada, local para, enfim, para academia livre, fizer do Parcão um ambiente lindo, a população vai ir em massa. E os empresários que investiram naquela região vão ganhar. É o ganha-ganha. Agora eu acho que é um tiro no pé. Cortar o Parcão para fazer um terminal de ônibus. Vai destruir o Parcão, vai colocar ônibus, cheiro de diesel, vai ter risco de atropelar, vai trancar o centro de Santa Rosa pela manobra dos caminhos dos ônibus e, pelo contrário, vai afastar o público. Então isso vai ser um tiro no pé, porque em vez de ajudar essas empresas, vai atrapalhar essas empresas. Olha o exemplo do Tapiporã. Que coisa linda que é aquilo. A quantidade de pessoas que vão passar o final de semana lá. Certo. A mesma coisa vai acontecer com o Parcão. Então é o ganha-ganha. Isso eu defendo. Eu, como cidadão santarrosense, gostaria que o prefeito utilizasse esses 57 milhões que ele fala de boca aberta que conseguiu de superávit para a melhoria da cidade. Não é missão de um prefeito, de uma prefeitura, ficar juntando milhões e milhões no Sicredi. E fala de boca cheia. Outro questionamento, por que só no Sicredi? Porque o prefeito tem que ter relacionamento com outras também. Mas, enfim, é uma notícia boa? É, desde que esse dinheiro reverta para a comunidade. Então, o que a gente observa? A Praça 10 de Agosto, que é o Parcão, abandonado, cheiro de esgoto, tá feio. A Praça da Bandeira tá feia, abandonada. A Praça Alemã tá feia. Eu fui em várias praças esses dias. Meu Deus do céu, que coisa feia. Investe dinheiro, cuida das praças.
O asfalto nosso está deteriorando em vários lugares, está esfarelando. Aliás, asfalto nem tem qualidade, né? Asfalto que deveria durar 10 anos, em 2 ou 3 já está esfarelando. É verdade, é verdade. É verdade. Abdu, bom, você fez todas essas defesas aí, você vem fazendo essas defesas também, né? E por que você resolveu? Bom, você disse que há muito tempo você já defende algumas causas. Eu, não sabe, eu confesso que não sabia que você tinha defendido essa causa do caminhão com escada Margiros, de tesoura hidráulica. Quando aconteceu esse episódio aqui em Horizontina, Abdu? Que eu não tenho lembrança desse episódio, que essa pessoa morreu carbonizada em virtude da falta de socorro. O caminhão em Santa Rosa eu acho que tem mais de 20 anos. Isso aí deve fazer mais de 20 anos. Ah, tá. Eu não estava nessa região. Eu não estava aqui ainda. Inclusive, só para te ter uma ideia, a questão aí de movimentos, eu já fiz vários movimentos, um deles também foram 3 movimentos ali para o Largo Idoso, o último culminou com a construção do prédio novo, que estava numa situação muito crítica, eu chamei toda a comunidade com a ajuda dos empresários, eu não tenho partido, volto a dizer, como se diz, graças a Deus, e nem pretendo ter. Não tem mesmo, não tem mesmo. Na época eu chamei o que era deputado federal e depois ele estava numa secretaria no estado do Rio Grande do Sul, o deputado Osmar Terra. Aqui no Rio Grande do Sul não me conseguiu nada, mas quando ele foi ministro, aí eu chamei ele, fui atrás e pressionei, e ele conseguiu praticamente R$1 milhão para concluir a obra. A obra está pronta, está linda lá, e inclusive sobrou dinheiro para a reforma, que estão reformando o restante. Então, essa causa do lar do idoso, eu já fiz 3 causas, 3 batalhas ali pelo lar do idoso. O lar do idoso que responde, que respeita um termo de ajustamento de conduta, né? Em virtude do espaço antigo não ter as condições para os idosos estarem lá, né? Então, na verdade, o Ministério Público assinou um termo de ajustamento de conduta, isso faz algum tempo, a obra nem tinha começado ainda, eles assinaram esse termo de ajustamento de conduta justamente para fazer essa obra lá no Lar do Idoso de Santa Rosa. Mas, Abdu, diante de tudo que você já defendeu, mas dessa vez a tua defesa é mais enfática. Você vai para as redes sociais, você diz, eu ia para a rádio, eu pegava o microfone lá na associação e tal, eu falava, tudo bem. Dessa vez, a tua imagem está estampada nas redes sociais, tá? Sim. Nas redes sociais. E você defende de uma forma acirrada aquilo que você acredita. Sim. Qual foi o ponto? Eu quero tirar um pouco essas tuas defesas fora das redes sociais. Hoje nós temos as redes sociais, né? O que ajuda bastante. Mas qual foi o ponto que chegou em Santa Rosa, além do Parcão, além da política, para que você dissesse assim, não, agora eu vou comprar briga porque a coisa está demais? O que aconteceu? Foi só o Parcão ou teve outras coisas que culminaram nessa tua decisão de ir para as redes sociais e dizer, sou Abdu Nasser e o prefeito está errado, o Parcão não tem que ser dividido, está faltando isso, está faltando aquilo, a cidade está mal administrada, aquela coisa toda. Qual foi o ponto de partida disso, Abdu Nasser? A primeira questão que eu colocar para ti, que é muito importante, como eu expus, comecei a receber muitas informações de muitas pessoas, tá? Muitas pessoas começaram a me procurar e mostrar para mim fatos que estavam acontecendo, e alguns graves, tá? Naquele movimento que eu fiz, eu visitei vários advogados, eu visitei vários empresários, e vários, nos bastidores, foram me colocando muitas questões. E aí eu vi que o tiro é mais embaixo. Tem muitas outras questões que estão em jogo. Por exemplo, hoje, eu volto a dizer, não tem partido, mas eu coloquei no Facebook, compartilhei a defesa do Orlando Visconsi, que está sendo injustiçado, tá? O que eles estão fazendo com Orlando Visconsi é um crime. Que lutou tanto por Santa Rosa, que trouxe tantos recursos, que fez uma ótima gestão, por um erro de uma funcionária, estão perseguindo ele politicamente. Sendo que outros erraram 20 vezes mais e simplesmente, por ser de um partido A, B ou C, está se perseguindo Orlando Visconsi. Então, inclusive, eu coloquei ali, está na hora de unirmos todas essas vozes que sabem de coisas, que têm informações, que têm provas até de algumas coisas, para a gente questionar muitas coisas.
questionar desde Ministério Público, desde Justiça, questionar desde Câmara de Vereadores, questionar a Prefeitura, questionar deputados. Eu acho que nós, como brasileiros, e eu também sou brasileiro, natural de Santa Rosa, nós vamos realmente construir um Brasil de primeiro mundo quando nós pararmos de achar que tem que ficar quieto para não se incomodar. Eu cheguei a um ponto que eu não vou ficar mais quieto. Você, tu não tem medo de morrer? Eu não. Eu, quando tinha 14 anos, levei 2 tiros. Não morri porque Deus não quis. Eu não tenho medo da morte. Eu acredito em Deus, acredito numa força maior. E uma questão muito importante, tá? Eu, como sou consultor, eu sou analista, hoje eu não atuo mais tanto, mas eu já trabalhei uma época como consultor, conselheiro e analista. Tudo que está acontecendo, não só aqui em Santa Rosa, que está acontecendo no Brasil, a nível federal, mostra que, infelizmente, o presidente que está aí está nos levando para um abismo. Vamos pegar indicadores. Não vou pegar A, B ou C, ou por quê, porque no passado, porque isso, porque tu é petista. Eu não tenho partido nenhum, tá? Mas um exemplo. O PIB brasileiro, nesses 3 anos e meio, ele encolheu $1 trilhão. Sabe o que é isso? $1 trilhão. 5 trilhões de reais nós encolhemos. Isso significa o quê? Milhões e milhões e milhões de desempregados e milhões e milhões e milhões de pessoas passando fome. A Petrobras, que era uma empresa que antes, na época do Fernando Henrique, era insignificante, quase foi vendida, cresceu de uma maneira tal que hoje ela é uma empresa quase autossuficiente. Não é porque não foi investido. Era uma empresa que os dividendos seriam investidos em saúde e educação. Elevaria o Brasil para um outro patamar. Hoje, a Petrobras está refém. O Brasil está refém da própria Petrobras também, dos investidores estrangeiros. Boa parte dos lucros da Petrobras estão indo para os Estados Unidos. E nós que pagamos a conta. Então, hoje, os caminhoneiros estão sofrendo, os agricultores estão sofrendo, a população está sofrendo. E a gente vê o mercado que tu entrava com R$100 e comprava bem, não compra quase nada. Pessoas passando fome, passando dificuldades. Tudo isso acontecendo e simplesmente não fica quieto para não se incomodar, Eu não posso ficar quieto. Porque o que está acontecendo no Brasil é um desastre. E tem pessoas que, mesmo vendo o que está acontecendo, ficam quietas e continuam defendendo. Gente, caiu a máscara. O que ele defendia como slogan é uma farsa, é uma mentira. Não existe isso. Infelizmente não existe. É mais um Collor 2, que enganou todo o Brasil. Aliás, eu não acredito em Salvador da Pátria. Eu acredito que essas atitudes, que nem o que eu estou fazendo, todo brasileiro deve fazer e reclamar. Reclamar com o seu deputado, reclamar com o prefeito, reclamar. Se não puder ir para a imprensa, que muitas vezes é seletiva. Eu, por exemplo, eu não tive espaço na Noroeste. Foi marcado, eu cheguei lá e não Abdu, vou te pedir um favor. Desculpa, eu não fiz isso no começo, para não citar nomes de outras empresas de comunicação, ou emissoras. Apenas assim, eu não fui convidado numa emissora de rádio, numa emissora de TV, num jornal, tá? Não citar nomes, porque aí a gente acaba tendo que muitas vezes dar direito de respostas, e eu não quero dar direito de respostas aqui no meu programa. Veja bem, Silvio, até o nome que eu citei, eu tenho só a agradecer essa empresa, porque todos esses movimentos que eu fiz, eu sempre tive o apoio deles. Tanto no movimento do Lar do Idoso, quanto dos bombeiros, quanto na CISAP, sempre, tá? Eu não posso condenar essa empresa por um ato. Eu acho que foi, talvez, uma falha, tá? Eu tenho maior respeito por todos que trabalham ali, tá? Certo. Eu volto a enfatizar isso 100%, tá? E também não vou eu crucificar aqui por um erro. Eu poderia também errar estando no lado dele. Talvez tudo tem 2 lados, tá? Então, não é a crítica para a emissora em si. A emissora tem maior respeito, tem falhas, todo mundo tem. Eu também tenho minhas falhas, tá? Eu tenho maior respeito pela televisão também, que tem aqui, que também teve momentos que também tivemos algumas discussões, faz parte.
Eu sei que tudo tem dois lados, assim como tu colocou teu lado aqui. Mas eu gostaria de ter tido mais espaço na imprensa normal para poder defender. Defender o quê? Eu não sou contra mexer no parcão. Eu sou a favor de investir no parcão. Certo. Investir. Eu não sou. Tu é contra o terminal? Não. Se tiver um local adequado que não corte o nosso parcão, eu sou a favor. Eu não sou. Pelo contrário. Tá? Tu é contra aquelas empresas que estão se falando? Não, pelo contrário. Silvio, eu recebi há 2 meses atrás um corretor que veio me procurar para saber da disponibilidade que eles querem alugar esquina. Eles têm 3 empresas. Eu disse, olha, não tem interesse nenhum. Eu já tenho a empresa que está alocando há muitos anos e, a princípio, eles vão ficar por muitos anos. A gente acabou, faz 1 ano e pouco, de fechar um contrato para mais 4. Então, a princípio, eles vão ficar muitos anos. Mas se eles saírem, não tem problema, é o contato. Tá, mas me indica um local para alugar. Eu indiquei o local lá perto do Parcão. Eu não tenho... Por quê? Eu não tenho nada contra. Que eles aluguem. Eles investiram em Santa Rosa. Olha como ficou bonito aquele prédio. Tomara que alugue todas as peças. Tomara que melhore. Tomara que o Parcão seja investido. Para que toda a população vá lá passear. E prestigie essas empresas também. Então, como regra geral, a minha luta, ela não tem partido, ela não tem cor, ela visa o crescimento de Santa Rosa, da região, do estado e do Brasil. Muito bem. Tá? Olha só, o Abdul Nasser tem a liberdade para falar o que ele desejar, tá? A liberdade do programa aqui é democrático, tá certo? É livre. Nós aqui não temos mordaça, não temos nada. É meu convidado e como meu convidado ele tem liberdade para expressar o que ele desejar e defender o que ele desejar, porque este é o objetivo do programa, é o objetivo dessa conversa. Diante disso, eu quero te perguntar o seguinte, Abdu, para você, que é um empresário, é uma pessoa física, jurídica, e não tem o brasão de imprensa no teu peito, não tem o brasão de imprensa nas tuas costas, não vive sob o guarda-chuva de uma imprensa, talvez, eu vou te fazer uma pergunta depois dessa minha colocação. Talvez seja mais fácil para você expor a tua opinião e defender a tua opinião. Porque nós da imprensa, quando eu falo nós da imprensa, estou falando a imprensa isenta, imparcial, transparente, que prima pela verdade. Não aquela imprensa que se deixa levar por um boleto no final do mês. Tá? Não essa imprensa. Essa imprensa não está neste meu comentário, porque aí fazem o que lhe convém. É por conveniência. É bom para nós, vamos ganhar o boleto aqui final do mês, vamos defender. Então não é essa imprensa. Eu estou falando da imprensa isenta, imparcial, transparente, séria, que prima pela verdade. Tá? Nós dessa imprensa que eu falei, a gente sofre uma perseguição ferrenha e uma marcação muito cerrada. Para você ter uma ideia, eu soube que uma pessoa, eu não vou citar o nome aqui, foi até um empresário que me apoia e disse, pare de apoiar o Silvio. Não faça mais isso, não dê patrocínio para o Silvio. Ele só sabe nos criticar. Mas não é exatamente isso, porque o que a gente aponta aqui no programa vem da comunidade. O Silvio Brasil não sai por aí buscando problemas, buscando situações ruins para colocar nas redes sociais. O Silvio Brasil não faz. O Silvio Brasil fica aqui no estúdio, postando matéria e recebendo demandas da comunidade, coisa que muita gente não entende. E até para dar uma entrevista é um sacrifício danado, porque tem medo das perguntas que a gente vai fazer. Certo? Quero saber se esse tipo de situação aconteceu com você desde quando você colocou a tua imagem nas redes sociais para defender alguma coisa, se você sofreu algum tipo de perseguição, Abdu. Sim, sim. E muito. Inclusive, alguns amigos mandaram mensagens nos grupos privados de WhatsApp, as pessoas me criticando, algumas de uma forma racista, e pedindo para me boicotar. Tanto é que o meu trabalho como palestrante diminuiu, meu trabalho como a parte de treinamento empresarial diminuiu, e bastante, de uma maneira muito significativa. Inclusive, pessoas que vieram e fizeram sessão aqui, para iniciar o tratamento, acabaram cancelando com uma desculpa fajuta, e eu percebi que tem essa perseguição, sim, eu sei. Isso faz parte, infelizmente faz parte, e eu acredito em Deus, acredito em uma força maior,
Porque o que acontece? Eu vou te dizer uma das razões principais que eu estou muito contra esse governo federal. Eu trabalho com hipnose, Silvio. A hipnose a gente faz regressão para o passado, acessa a memória do passado, e a gente faz progressão de memória. Tá? E eu fiz progressão de memória. E teve um colega também, que ele é de São Paulo, e ele também fez. Tá? E o que indicou? Continuar com esse governo que está aí mais 4 anos, o Brasil entra numa guerra civil e entra numa desgraça de pobreza, algo inacreditável, assustador. Tá? E quando eu confirmei isso, e depois fiz de novo e confirmei de novo, eu como cidadão não posso me calar. Eu não posso deixar que o Brasil chegue nesse nível. Porque, infelizmente, se tu olhar todos os indicadores de saúde, de educação, de desenvolvimento, de empresas que levamos anos para conquistar, que estão indo embora, nós estamos em marcha ré. Mais do que isso, em queda livre. Tá? Não só a perda do PIB. Já centenas e centenas de multinacionais de vários ramos já abandonaram o Brasil. E uma das últimas que anunciou agora abandono é a Chery, a empresa, aquela chinesa, Caoa Chery, que investiu bilhões no Brasil e agora literalmente fechou a fábrica com perspectiva de retomar em 2035, dependendo do governo. Porque eles estão vendo o que está acontecendo. Infelizmente, tu olha para a Amazônia, né? Estão desmatando, estão destruindo, estão matando índios, estão provocando um caos, tudo por uma pecuária e uma produção de soja que não gera um lucro, mas um lucro pequeno perto do que é um lucro de uma biodiversidade. Hoje, dependendo da biodiversidade, dos remédios naturais, a Amazônia ela tem um valor de 18 trilhões de dólares. Sabe o que é isso? 18 trilhões de dólares. A Amazônia nos coloca no primeiro mundo. E nós temos que aprender a usar e explorar a Amazônia com sabedoria e inteligência. E não está acontecendo isso. Estão destruindo o bioma da Amazônia. Vão pegar o pré-sal agora, que há pouco era nosso. Nós pagávamos um combustível em torno de R$3 e pouco, 4 no máximo. O diesel, que era R$2,50, que era barato, está R$7 e pouco. De 900 mil caminhoneiros, 300 mil já abandonaram, largaram. Imagina, caminhões que ainda estão sendo pagos, nem foram quitados, essas famílias são desesperadas. Está acontecendo muitas coisas erradas. Por exemplo, a pesquisa brasileira quase morreu. 200 mil estudantes brasileiros que estavam fazendo mestrado e doutorado e se especializando lá fora, hoje foi cortado completamente a bolsa deles. Eles abandonaram ou estão tentando sobreviver lá fora. Cada um desses brasileiros que vai para fora, quando ele volta, ele traz inteligência, traz sabedoria e promove o crescimento do Brasil. Então, nós estamos regredindo na saúde, na educação, nós estamos regredindo na indústria, na tecnologia, em muitos setores. Por exemplo, nós estamos hoje dependentes da Rússia para os fertilizantes. Por quê? Porque esse governo deixou fechar 2 grandes indústrias nossas. Praticamente, a última não saiu à venda por causa da crise. Então, nós temos que entender que energia, fertilizante, setores que nem água, combustível, são cruciais e o governo deve manter. E o que eles estão fazendo? Estão entregando para a iniciativa privada. E aí o que vai acontecer com a conta de luz? Vai dobrar. O que vai acontecer, por exemplo, se vender a Corsan? Vai dobrar o valor da água. Quem paga 500 vai pagar 1.000, quem paga 1.000 paga 2.000. O combustível, tudo está ficando caro. Quer dizer, a qualidade de vida nossa está caindo cada dia, o nosso poder aquisitivo está diminuindo, ir no mercado hoje se tornou um sacrifício, a quantidade de pessoas que está passando fome, hoje, fome mesmo, miséria, 33 milhões de pessoas, tá? Tudo que avançamos nos últimos 20 anos, estamos regredindo. E tem gente aplaudindo ainda. Eu não posso ficar quieto. Certo. Você não pode ficar quieto e eu te faço uma pergunta. Por que tem tanta gente aplaudindo se o Brasil, na tua visão, está dessa forma? Eu estou falando na tua visão porque eu tenho que respeitar meu entrevistado. Eu não posso aqui expressar a minha opinião.
tá? E nem vou fazê-la, certo? Então eu estou respeitando a posição de Abdul Nasser, que é meu convidado para exatamente fazer isso, abrir esse leque de posicionamentos e de opiniões. Por que as pessoas aplaudem Abdul? Aí eu vou citar um exemplo, eu não vou dar minha opinião, mas vou citar um exemplo, tá? Eu não vou dar minha opinião, vou citar um exemplo. Por que as pessoas aplaudem tanto se antes o pé de galinha vinha embutido dentro do frango e muitas vezes era jogado fora? E agora o pé de galinha está vindo em bandeja em supermercado para vender. É uma coisa quase que não tem explicação, mas tem, eu vou te explicar. Eu sei disso, tá? Vou citar só um exemplo, tá? Eu faz 25 anos que eu faço cursos de hipnose. Em todos os cursos de hipnose, sempre tinha 3, 4, 5 pastores aprendendo a hipnotizar. E tem um professor meu que ele, quando sabia que era pastor, ele mandava embora. Ele entregava o dinheiro, sai, não quero pastor na minha aula. Não vai usar hipnose para manipular ninguém. Eu uso hipnose para libertar a pessoa, para curar ela e libertar ela. Infelizmente, muitos pastores em igrejas evangélicas usam as técnicas de hipnose para controlar, para manipular a mente e manipular as reações das pessoas. Então, através dessa manipulação, existem muitos pastores, não estou generalizando, tá? Tem salvas exceções, né? Tem salvas exceções. Um exemplo, tem uma técnica que a gente usa que é a mão colada. A pessoa não consegue só abrir a mão dela. A gente usa isso para curar ela, para libertar. E eles dizem que em nome de Jesus você está preso porque Satanás se tomou conta do teu corpo e agora para eu te libertar de Lúcifer você vai ter que pagar. Só um exemplo. Eles manipulam. Assim como eles manipulam e dizem que o Bolsonaro é o Messias. E aí todos eles meio que não enxergam nenhum defeito nele. Hoje eu digo, ele pode matar, ele pode fazer tudo o que ele quiser, que eles continuam gritando um mito para ele. É uma coisa que só tem essa explicação. É feita uma hipnose para que a pessoa acredite, apesar do cara estar perdendo dinheiro no mercado, está perdendo dinheiro no combustível, está perdendo dinheiro pagando uma luz que é quase impagável, está vendo o país se corromper em todas as estruturas, manipulação da Polícia Federal, manipulação do Exército, manipulação da ABIN, manipulação da PGR, tentativa de manipulação das polícias militares, da civil, fazendo coisas que são inconcebíveis, atacando a democracia, atacando todo o sistema brasileiro, as instituições, e todo mundo continua defendendo ele. Tá? É algo que só tem essa explicação. E não é só nas igrejas evangélicas. Existem outros locais onde as pessoas ditas do bem vão lá e são hipnotizadas. E são obrigadas a seguir a ordem. São obrigadas a compartilhar que ele é alguém muito especial. E a pergunta é, puxa vida, alguém de sã consciência, vendo tudo que está acontecendo no Brasil, acredita que ele é uma pessoa especial? Para entender, vai para o Rio de Janeiro e conhece a história da família dele, a família miliciana lá. No Rio de Janeiro, todo mês chega um miliciano nas empresas e ele tem que pegar um envelope com dinheiro, com uma suposta segurança. Quem não paga, o que acontece? É ameaçado ou alguém assalta. A milícia, infelizmente, do Rio de Janeiro, que comanda muitas coisas, e alguns setores comandam até sistema de droga e outras coisas, infelizmente, quando o Exército entrou no Rio de Janeiro, meio que contaminou muita coisa. E essa milícia do Rio, hoje está se espalhando e tomou conta muito da política de Brasília. E hoje as pessoas que ainda têm um pingo de consciência, sabem, estão lutando contra essa milícia. Tomara que o Brasil vença, porque a meta da milícia é se espalhar pelo país inteiro e, se for necessário, eles vão fazer uma guerra civil no Brasil. E o que eu vi em hipnose? Uma guerra civil no Brasil. A milícia atacando, matando e tentando dominar cidade por cidade. Muito bem. Muito bem, estou falando com Abdul Nasser, vamos já nos encaminhando para o final, Abdul, e eu quero saber se você, por livre e espontânea vontade, né, eu queria colocar as situações de municipal e nacional separadas, mas você já foi para o nacional, não tem problema, eu quero falar municipal, quero falar de Santa Rosa agora, tá? Vamos falar, você já expressou o que você tem de opinião, tem de posição a nível de governo federal.
tá? E todos nós temos o dever de respeitar a tua opinião. É você, e todos têm que respeitar. Como também temos que respeitar alguém que não concorde. Vamos ter que respeitar também, assim se vive numa democracia, com respeito, né? Com respeito. Santa Rosa, Abdul Nasser, você levantou essas bandeiras, começou a fazer críticas. Como você vê hoje? Aí eu quero saber da tua opinião mesmo. Como você vê hoje o governo municipal de Santa Rosa? E no final, eu vou te fazer uma pergunta muito crucial, Abdu. Muito crucial, porque hoje eu recebi aqui pedidos de socorro e a imprensa não socorre ninguém, tá? A imprensa, gente, não socorre ninguém. Tem gente que diz assim para mim, eu queria fazer uma denúncia. A imprensa não faz denúncia, denúncia na polícia. Na imprensa se faz reclamações, se faz reivindicação de reportagem, denúncia não. Mas as pessoas confundem a palavra denúncia, reclamação e tal. E pedindo socorro, nos ajude. A imprensa só tem o poder do quê? Hoje, da imagem como eu tenho, da fala, da minha voz, da minha pessoa, em defender as pessoas, né? Como você vê hoje a atual administração de Santa Rosa? E eu quero te perguntar, você concorda com essa viagem do prefeito Anderson Manta para a Europa? Bom, em primeiro lugar, a questão da viagem, eu não sou contra a viagem. A grande questão é qual é o real objetivo da viagem. É trazer know-how, é trazer experiência, é trazer uma visão diferente. A grande questão para saber se sim ou não é o que vem depois da viagem. Eu disse isso quando uma comitiva, eu estava numa emissora de rádio e tive que ficar calado porque eu era funcionário. Eu estava numa emissora de rádio quando uma comitiva de Santa Rosa, com todo a polpa, né, foi para a China. Eu disse, olha, eu quero ver o resultado disso depois. Estão indo para a China com dinheiro público, vão ficar lá, vão ter reuniões, vão fazer fotos. Eu quero ver o resultado depois. E na minha opinião, como jornalista e como repórter, não teve resultado nenhum, a não ser autopublicidade daqueles que foram, que até hoje não trouxeram absolutamente nada, e não sei se você concorda. O que acontece? Vamos lá. Hoje, Santa Rosa, o nível que a cidade está, os recursos financeiros, talvez nunca teve numa época tão favorável. A grande questão é como tu transforma esses 57 milhões em resultado. Tá? Porque falar bonito 57 milhões que está aplicado, esse não é o principal objetivo de uma prefeitura. Agora, eu preferia que ele dissesse que tem 10 milhões em caixa e que usou 47 para melhorar os parcões, para melhorar a educação, para melhorar o trânsito, melhorar a segurança, para investir em Santa Rosa. Então, o que acontece geralmente com os gestores? Isso não é esse. Muitos acabam errando da mesma forma. No último ano, perto das eleições, eles começam a fazer um monte de obras para mostrar e botar placa, para através disso tentar se reeleger. É muito simples a reeleição do prefeito. Mas olha que coisa interessante. Em vez disso, pega e começa já a fazer um trabalho que chega na época da eleição, não vai precisar nem ficar correndo feito louco para conseguir votinho. Reelege brincando, e eu acho que ele tem condições de reeleger. Eu não tenho nada contra o prefeito como pessoa, eu sempre tive uma relação muito boa na CISAP, eu acredito que algumas atitudes são equivocadas. Tá? E outra coisa, se ele me chamar, que nem a gente falou que me chamou, não me chamou, eu gostaria de sentar com ele e buscar uma parceria com as empresas para a gente conseguir, inclusive, verba federal da cultura, ainda mais agora que Santa Rosa é berço nacional da soja, para transformar não só o Parcão, mas o Parque de Exposições num modelo. E tem dinheiro federal para isso, tem dinheiro estadual. Por quê? O que acontece? O que a gente observa? Tá? O que está acontecendo em Santa Rosa? Muitas ações só são tomadas quando chega no extremo. Que nem a ponte da Planalto. E eu compartilhei em vários momentos. Por quê? Porque eu sabia que aquela ponte, se não fosse feito nada, ia cair. Tu demonstrou vários momentos, eu compartilhava e colocava minha opinião. Puxa vida, para que deixar chegar num ponto extremo? Conserta logo. Às vezes tu consertar logo custa 10 mil, 20 mil, 50 mil. Se tu deixar cair a ponte, vai te custar 1 milhão. Fora o risco que é para uma comunidade. Então tem muitas coisas em Santa Rosa que podem ser feitas com valor pequeno
e não estão sendo feitas. Tá? A questão do asfalto, por exemplo. Tem ruas que o asfalto está esfarelando. Aplica uma camada de piche, mantém esse asfalto. Deixa estragar. Vai custar 10 milhões. Mas parece que há interesse em deixar estragar. Quantas empresas tem em Santa Rosa que fazem asfalto? Quem ganha sempre com as licitações? Aliás, está na hora de a gente questionar o asfalto, a qualidade. Não só de Santa Rosa, quantos acidentes acontecem? Sabe, Silvio, as pessoas não sabem, mas esse asfalto que tem hoje aí, para manter a espessura, eles estão misturando resíduos de pneu reciclado. Só que esse asfalto que é com pneu reciclado, ele amassa com o calor e com o peso. E aí dá aquelas ondulações que jogam o carro para fora da pista. Então, todos os dias estão documentando acidente, acidente, acidente. Pô, para! Vamos parar, vamos pensar por que está acontecendo. Qual é o problema do asfalto? Qual é o problema da inclinação? Porque senão, pode qualquer um, eu viajo, tu viaja, a minha família viaja. Já aconteceu um acidente com familiares meus que quase morreram por causa dessas ondulações. Eu, esses dias, indo para Santo Ângelo, quase saí da pista. E o asfalto novo aqui. Então, eu, como cidadão, a minha postura agora é parar de ficar quieto. Eu não vou mais ficar quieto. É o meu dinheiro, é teu dinheiro, é a minha vida, a vida da minha família. A gente tem que ficar indignado. Não adianta o prefeito dizer que tem 57 milhões ou enfim. Isso não é o objetivo de uma prefeitura. A prefeitura tem que investir esse dinheiro. Tem um monte de interesses, tá? Então eu já vi alguns defendendo, alguns que geralmente não defendem, defendendo algumas causas que eu sou a favor. E já vi outros contra algumas causas que eu sou a favor, de todos os partidos. A grande questão é qual é o interesse que existe real. Quando a gente vê um vereador levantando uma bandeira, a gente se pergunta, é realmente o interesse da comunidade ou é interesse particular ou de um grupo? Por exemplo, vou pegar um exemplo bem prático. Eu falei com alguns vereadores sobre o corte do Parcão. Sim. Eu falei com uma pessoa ligada ali, que tem relação com uma pessoa que é um vereador, bem influente. Ele me disse assim, isso aí já está decidido no grupo. No eu grupo. Falei, como assim? No grupo de vereadores, no grupo de vereadores, no grupo... que grupo? Aí ele me disse, eu não posso falar mais nada, mas o grupo já decidiu isso. E olha que coisa interessante, né? Porque se tu fala para algumas pessoas que não têm ideia, que nem têm noção do que vai ser feito no Parcão, às vezes até elas dizem, não, eu sou a favor de fazer o terminal e cortar o Parcão. Tá, mas tu sabe onde que vai ser? Não, vai ser lá perto da rótula do Nacional. Eu falei, não! O projeto é para cortar o Parcão no coração do Parcão, no meio das quadras. Não, mas tá louco, aí não pode. Muitos nem sabem como é que é esse projeto. E muitos que sabem, às vezes, estão pressionados. Tá? Então, eu não posso te dizer, eu realmente não tenho essa informação, eu não conversei com todos, e eu vejo algumas manifestações ali, e eu sou daquele que defende a causa. Certo. Tá? Eu já aplaudi quando fizeram a Feira do Livro no antigo... Centro Cultural? No Centro Cultural. Eu aplaudi, eu fiz uma live elogiando. Só que, infelizmente, parou tudo. Por quê? Porque eu quero ver o Centro Cultural cheio, repleto. Tá? Investiram milhões ali e está sendo subutilizado. Então, eu elogiei. Se qualquer vereador do partido A, B ou C fizer um projeto que é legal, eu vou aplaudir, vou elogiar, vou estimular. Agora, se fizer algo que é contra aquilo que eu acredito que são meus valores, meus princípios, ou modelo do mundo, eu vou criticar. Eu não estou criticando a pessoa, eu estou criticando o projeto, a maneira de conduzir, e nesse momento eu critico a maneira de conduzir do nosso prefeito. Eu acho que ele tem que, em vez de... É bom viajar para a Espanha, mas eu acho que está na hora dele viajar para as vilas de Santa Rosa, para ouvir o povo, para ver os buracos, para ver os alagamentos, para ver a iluminação. Ele precisa conhecer os nossos bairros.
Estou conversando com Abdul Nasser, ele que é empresário, mas que durante algum tempo atrás já despontou aí para defender a comunidade de Santa Rosa e também em nível nacional as suas posições de uma forma muito corajosa. Abdul Nasser, bom, você estava falando agora há pouco sobre a pergunta que eu te fiz dos vereadores, qual deles você acha que realmente desempenha o papel de um vereador? Você falou que isso depende porque às vezes alguns defendem um projeto que você apoia, outros criticam um projeto que você também apoia por causa dos interesses. Mas eu repito a pergunta, tem algum que você acha que realmente exerce o papel de um vereador, que é fiscalizar? Tá, eu não estou acompanhando muito assim todos de perto. Eu estou vendo alguns trabalhos e alguns posicionamentos e quem eu percebo que está agindo de uma forma, digamos, mais intensa, questionando o poder público é o vereador Regis. Tá? Inclusive eu compartilhei algumas posições dele, porque nós precisamos questionar, não simplesmente nos calar aceitando tudo que vem de cima para baixo. Tá? Agora, tem alguns vereadores ali que, mesmo sendo da situação, estão fazendo um trabalho legal. Uhum. Tá? Mas tem projetos que eles defendem que eu sou contrário. Tá? Certo. Começando pelo do Parcão. Tem alguns que são da oposição e já se manifestaram contrários ao corte do Parcão, e tem alguns que são da situação, Silvio. Eu quero deixar aqui bem claro, mesmo da situação, eles já se manifestaram contrários ao corte do Parcão. Muito bem, até mesmo motivado, né, por alguém do próprio partido, que a gente sabe quem foi, que eu inclusive entrevistei aqui no programa Vamos Conversar, entrevistei, e ele expressou muito bem, né, a situação do Parcão, comungando com você, que o Parcão não tem que ser dividido coisa nenhuma, né, que o terminal de ônibus é necessário sim, mas que seja escolhido um local adequado para isso, né? Muito bem. Eu estou falando do Miguel Oliveira, posso falar o nome dele aqui, né? Com certeza, inclusive é um parceiro nessa luta, inclusive para buscar dinheiro federal, né? Acho que nós estamos perdendo tempo. Nós já devíamos ter dinheiro federal aqui já reformando o Parcão. Exatamente. Abdul Nasser, a última pergunta que eu faço a você, por isso que eu queria terminar de uma forma confortável, não apressado com os 10 minutos que o Meet dá aqui pra gente, né? Mas há uma pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, você é um homem corajoso e saiba que você tem a minha admiração e meu respeito, tá? Eu admiro pessoas que são corajosas. Não é fácil para uma imprensa fazer esse trabalho, defender a população, defender as pessoas naquilo que elas são mais carentes, seja educação, seja a infraestrutura, seja a saúde. E eu quero perguntar para você o seguinte, quando você vai levantar a bandeira da saúde em Santa Rosa? Que infelizmente, quando você vai ter essa coragem, Abdul, qual é a tua visão de levantar a bandeira em prol da saúde de Santa Rosa? Porque hoje foi um dia muito complicado. E eu vou ler aqui, não vou falar quem foi que escreveu, está na rede social, está no Face, e que eu recebi o link. Amanhã estarei indo para Santa Rosa fazer uma entrevista de uma situação que aconteceu hoje e que infelizmente é uma situação que vem acontecendo, tá? O que eu vou ler para você. Santa Rosa é uma vergonha mesmo. Se teu filho está mal e trabalha, leva na UPA, não tem atestado. Liga para o posto para ver se tem consulta amanhã, não tem médico. Aí tenta outro posto, não pode consultar. Pelo amor de Deus, o que o cidadão faz? Morre. Que atitude vão tomar? Até quando esta vergonha? Está nas redes sociais. Abdul, eu não consigo mostrar para você porque eu vou mostrar para o pessoal de casa. Mas depois eu vou te mandar esse print, tá? Vou te mandar. Abdul, em algum momento você já pensou em levantar uma saúde para a gente tentar fazer com que levantar a bandeira em prol da saúde de Santa Rosa, para tentar ver se as pessoas conseguem, as pessoas que eu falo, Abdul, são aquelas menos favorecidas que precisam do posto de saúde, que precisam da UPA, que precisam do hospital, para que elas tenham um atendimento mais humanizado e qualificado em Santa Rosa, que infelizmente, Abdul, eu vou te mostrar tudo. E amanhã, na reportagem que eu vou fazer, eu vou mostrar tudo também. Eu vou a Santa Rosa fazer essa reportagem amanhã,
Por que até o momento você não levantou a bandeira da saúde, Abdu, se você é um grande defensor e corajoso da população? Eu já compartilhei vários momentos ali com as manifestações, né? Inclusive, o Beto Almeida compartilhou esses dias a situação da UPA. Eu acho que até tu havia compartilhado, né? Compartilhei. Eu compartilhei e coloquei a respeito. E uma questão importante que, infelizmente, que eu vou te dizer agora, isso aí vem lá de cima, vem da política federal. O governo federal está cortando cada vez mais as verbas para a saúde e está estrangulando o sistema. Tá? A primeira coisa que ele corta é verba para a saúde e para a educação. Ele não corta incentivos para coisas que não têm significado algum, mas tem significado para os filhos dele, para o grupinho dele. Tem dinheiro sobrando. E agora o que veio escancarado é esse sistema aí de shows sertanejos multimilionários, porque em cada show tem uma apresentação inicial defendendo essa enganação desse governo federal como se ele fosse o salvador da pátria e tudo mais. E é através da Lei Rouanet. Através da Lei Rouanet, que vetaram a aprovação da lei que ia beneficiar milhares e milhares de artistas que estão passando fome. Tá? Alguns dizem, tu tá reclamando porque secou tua teca. Eu nunca peguei nada. Nem eu. Eu mesmo fazendo parte da ASES, que tinha direito a encaminhar, nunca. Todos os meus livros eu financiei. Graças a Deus eu não precisei, pelo contrário. Eu pago isso, porque eu pago impostos. Nunca tive nada com nenhum partido, com nenhum um governo. Graças a Deus. Agora é importante colocar uma questão muito importante, Silvio, tá? Tu viu que em algum momento eu nem fiz muito auê em relação ao Parcão, porque eu tomei algumas outras atitudes, tá? Eu fiz algumas denúncias, tá? E o que eu posso, de repente, tu levantar todas essas informações e chamar alguns, quem sabe, vereadores e tudo, e vamos fazer uma denúncia. Porque, às vezes, ficar brigando na rede social, aqui, alguma questão em Santa Rosa, bonito, briga, daqui uns dias ninguém lembra mais. Então, a gente tem que ver qual é o melhor caminho, muitas vezes. Certo. Às vezes, juntar elementos, juntar depoimentos, juntar provas e fazer uma denúncia, seja nível federal, nível estadual, para os órgãos competentes, porque tem uma lei que exige investimento em saúde, é o percentual. E hoje, como fundação, vem verba para isso. Tá? A grande questão é saber se está atingindo, está havendo essa disponibilização. Agora, uma questão muito importante, eu vou te falar como alguém que também já fez treinamento para a UPA. Tá? Eu já dei treinamento para a equipe da UPA. Não é fácil. Tem dois lados, porque tem dias que a quantidade de pessoas que entra não tem estrutura que comporte. Então, assim, Silvio, a gente tem que ver dois lados. Vamos supor o seguinte, a UPA tem condições de atender 200 por dia, certo? Ok. 200 por dia ela atende numa boa. Ninguém sai brabo de lá, existe uma escala, a pessoa que chega com um risco maior é atendida primeiro, o risco médio, o risco, e assim vai a escala. Conforme a escala, tu tem 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para ser atendido. Dá um tempo da equipe se preparar, porque a equipe não é tão grande ali. Agora imagina o seguinte, a UPA está preparada para atender 200 num dia. Significa que ela trabalha, vamos supor, 10 horas, significa que ela vai atender 20 por hora. 20 pessoas por hora. 20 por hora eles dão conta do recado, certo? Só uma suposição. Mas de repente numa hora vem 100. De repente numa hora aparecem 100 pessoas lá querendo ser atendidas. Como é que fica? Tem como? Não tem como. Certo. É muito difícil. Bom, Então é lógico, teria que fazer uma análise mais profunda para ver o que está acontecendo e usar a inteligência para avaliar o sistema. Como é que está o sistema? Está havendo gargalo? O que é gargalo? Tem uma pessoa que pode ser atendida no posto lá, bem simplesinho, medir a temperatura, dar o antitérmico, anti-inflamatório. isso quando o posto de saúde tem médico, né, Abdu Nasser? Aí tem que avaliar, tem que ter postos que são centrais, postos lá na comunidade e tal, que tem uma quantidade, para que só venha para a UPA quem realmente precisa vir para a UPA. E acaba porque não tem postos atuando, qualquer coisinha cai na UPA.
E a UPA não tem condições de arcar com tudo isso. Certo. Bom, a Ângela Della Justina, ela comenta aqui dizendo o seguinte: olá, boa noite. O problema é que o único foco, falando, né, dos políticos, das tuas opiniões, é que o único foco é sempre o eleitoral e o interesse público não existe para os políticos, viu? Daquela tua opinião que você falou em nível nacional, né? O problema é que o único foco é sempre eleitoral e o interesse público não existe. Ela diz aqui que a minha imagem não aparece, mas a minha imagem não aparece porque eu estou entrevistando o Abdul Nasser e eu nas minhas entrevistas coloco como imagem principal o meu entrevistado, tá? Eu fico aqui... Eu sou mais bonito que ele. Pois é, mais bonito também do que eu. Tá certo. Abdul Nasser, então tá. Bom, amanhã eu estou em Santa Rosa fazendo essa matéria. Vou te mandar depois todos os links aqui. E você não deixa de ter razão, né? Realmente é muito complicado essa situação da saúde, muito complicado, mas o dever, né, o dever das prefeituras é ter médicos 40 horas nos postos de saúde, 40 horas, atendendo de manhã e à tarde, né? Sim. Alguns não tem 20 horas, e quando um posto de saúde tem médico, falo isso aqui para Horizontina, tem posto de saúde que tem médico de manhã e não tem à tarde, aí o pessoal vai para onde? Para o hospital. Ontem, foi ontem, anteontem, foi um movimento estrondoso no hospital à noite, que não tem posto de saúde aberto, né? Então as pessoas quando se sentem mal vão para onde? Vão para o hospital. Aqui em Horizontina, aí em Santa Rosa vão para a UPA. Mas algumas situações acontecem, eu sempre procuro defender quem está na linha de frente, porque eu acredito, Abdul, que essas questões de saúde é problema de gestão, não é problema de material humano. As pessoas que estão lá estão trabalhando, e não acredito que ninguém está lá para não trabalhar, para não ajudar aquele que está enfermo. O que acontece com a saúde é o que acontece com as rótulas de Santa Rosa. Vai dizer, como assim rótula? Sim, as rótulas de Santa Rosa, tu tem 4 vias que desembocam numa via única. Então, se essas 4 vias vêm com carro, vai trancar o trânsito, certo? O que acontece com a UPA? A mesma coisa. Tu tem várias vias, vários bairros, várias vilas que desembocam na UPA. E na UPA. Ver tudo. Então tu tem que ter um sistema, por exemplo, as rótulas, elas têm que ter 2 vias. A via para quem segue e a via quem quer fazer a rótula. Deixa livre para quem segue, para não trancar o fluxo. A mesma coisa com a UPA. Tem que ter postos que são postos pilares, que ficam de preferência até em horários estendidos, onde ali tem um atendimento rápido, principalmente para aqueles casos mais simples. Aí só leva para a UPA quem por triado, feito a triagem, que é um caso mais grave. Aí tu resolve o problema da UPA. Muito bem. Abdul Nasser El Ramoi. É Ramoi? Isso. Ramoi, muito bem, então acertei. Muito obrigado pela tua participação no programa Vamos Conversar. Quero te parabenizar pela tua coragem. É de pessoas assim que nós precisamos. Quando eu falo nós, estou falando daquela imprensa séria, isenta, imparcial, transparente, que prima pela verdade. Precisamos, porque nós sozinhos não estamos conseguindo fazer muita coisa, Abdul. Precisamos movimentar mais pessoas naquilo que é de benefício coletivo. Porque nós da imprensa não buscamos benefícios para nós. Buscamos o coletivo, para as pessoas, para que vivam bem, para que tenham saúde, para que tenham mais educação, para que tenham mais segurança, para que tenham melhor infraestrutura, para que tenham melhor condição de vida. Então quero te parabenizar e dizer obrigado por você se juntar à nossa imprensa séria, que muitas vezes precisamos dessa força, porque acontece uma coisa com a imprensa e isso não acontece com você, mas com a imprensa acontece. Alguém chama a imprensa para fazer uma reclamação, a imprensa vai, a imprensa faz. Aí daqui a pouco a tropa de choque do prefeito, do governador, do presidente, entra em ação contra o jornalista. Aí aquele outro pessoal fica tudo quietinho, amutuado e não defende o jornalista. Sabe? Que foi lá fazer uma coisa para o coletivo. Nós da imprensa sofremos isso. Infelizmente, nesse atual governo, a imprensa está sendo muito perseguida, é uma pena. Agora, uma ideia, vamos começar a pensar em rede. Por exemplo, tem o Lucas Marques, tem outros aí. Pensar em formar rede para que no momento que alguém, por exemplo, se tu for fazer um evento maior, tu escolha a segunda-feira. Segunda-feira, todos coloquem um link à tua disposição para que você possa multiplicar. Aí, de repente, tu vai ter um alcance de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas durante essa tua manifestação. Então, acredito eu que nos unindo, nós vamos ter muito mais forças. Eu tenho praticamente 5.000 amigos no Face, fora os que são seguidores, né? Eu tenho outros canais e tudo mais. Esses dias meu filho postou um vídeo sobre depressão e hipnose e tudo.
E eu fui acompanhar para ver, porque ele que faz tudo, ele trabalha para mim e faz toda essa parte dos vídeos. Teve um vídeo ali que passou de 10 mil visualizações. Olha que coisa interessante. É. Imagina tu pegar uma entrevista tua, onde se entra em rede, com Lucas Marques, com outros que tem aí, quando vê a gente começa a fazer um barulho legal. Legal que tem poder de transformar. O que tem? Silvio Brasil, Lucas Marques, Beto Almeida e Abdu Nasser. É o que tem hoje, o Abdu. É o que tem hoje. Vamos buscar mais. Devem ter outros ali, vamos pegar o próprio Regis e outros que tem. Vamos ver quem se disponibiliza a entrar em rede conosco. Você não soube o que fizeram com o Lucas Marques recentemente? Não. Não soube. Então eu vou te contar aqui, porque isso é público. E eu fui muito solidário com ele. O Lucas Marques teve as páginas deles derrubadas do Facebook por um hacker que foi pago por alguém para derrubar e ele não conseguiu recuperar as páginas dele. Por quê? Porque fala a verdade. Pois é, mas isso aí ele fez uma denúncia, porque tem que denunciar e... Ele fez tudo, aí depois você pode conversar com ele que ele vai te explicar. Mas aconteceu isso com ele. De uma hora para outra a página dele caiu. Caiu página, caiu o Instagram, caiu o YouTube, caiu tudo, sabe? E agora ele está tentando recuperar, porque fala e mostra a verdade. Entendeu? É só por isso. E a gente sofre esse tipo de perseguição, infelizmente. Abdu Nasser, muito obrigado. Suas considerações finais. O espaço é seu para você falar agora com todas as comunidades. Eu só queria dizer para todas as pessoas que eu não sou perfeito. Às vezes eu comento, talvez, de uma maneira um pouquinho mais agressiva. Não sou perfeito, erro, peço desculpas qualquer coisa. Mas a minha intenção, eu não tenho interesse político nenhum, tá? Não tenho partido nenhum. Não vai se candidatar a nada, né, Abdu? Olha, a não ser que eu comece a beber, né? Eu não bebo, né? A não ser que eu comece a beber. Não tenho interesse, nunca tive esse interesse, mesmo na época dos grandes eventos que eu fiz, quando eu fiz a campanha para trazer o caminhão com escada Magiro, só para ter uma ideia, eu apareci mais de 50 vezes na televisão, para ter uma ideia. Mesmo entrevistas e tudo, a RBS me deu carta branca, e mesmo assim, muitos achavam e apostavam que era por interesse político. E até hoje eu não me filiei a nenhum partido e nunca, não pretendo me filiar. Tá? Espero que eu continue com essa ideia fixa. Por quê? Porque isso me dá isenção de lutar pelas coisas. Tá? Se é para criticar, eu critico. Se é para aplaudir, eu vou aplaudir. Então, a mensagem que eu deixo para todas as pessoas, eu sei que muitas vezes são perseguidas, muitas vezes alguns até são demitidos porque são contra o Bolsonaro. Fiquei sabendo de uma entidade em Santa Rosa que eu ajudava financeiramente um pouquinho todo mês. Eu parei de ajudar porque fiquei sabendo que demitiram 2 porque a posição deles política era muito forte. Eu parei de ajudar por causa disso. Infelizmente, eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões políticas, tá? E principalmente a gente tem que defender o futuro do Brasil. Independente de quem venha. Pode ser que troque de partido. Pode ser que venha outro partido, um outro candidato, não interessa quem. Se ano que vem esse candidato começar a fazer besteira, eu vou brigar também. Não interessa o partido. Certo. Tá? Porque eu tô com 56 anos, eu aprendi que o dia que todo brasileiro começar pelo menos bater na mesa e exigir seus direitos e lutar pelo que é justo, aí sim que nós vamos ter o Brasil do futuro. Não vai vir nenhum salvador. Aliás, é uma baita de uma enganação. Salvador da pátria não existe. Nós somos o salvador do Brasil. Eu, você e todos. Faça a sua parte, eu estou fazendo a minha. Estou lutando por Santa Rosa, pelo que eu acredito. Estou lutando pelo Estado e estou lutando pelo Brasil e pelo mundo também. E sabe por quê? A tua participação é tão importante? Sabe por quê, Abdu? Porque com as tuas palavras, com a tua posição, quem sabe você instiga outras pessoas a bater na mesa. Entendeu? Isso é importante. Por isso que eu te convidei hoje aqui, porque independente, tá? Como você falou, você não tem partido, eu também não tenho, né? Fui filiado, sim, fui, porque eu fui candidato, tive que me filiar, me desfiliei, não tô com mais ligação nenhuma de partido nenhum, tá? Meu partido hoje é trabalhar para a população. É ser isento e imparcial, trabalhar para a população. Então eu espero que essa conversa nossa, que amanhã eu vou replicar em tudo quanto é rede social, né, está aqui hoje nas minhas páginas, vou replicar amanhã, possa incentivar outras pessoas a ter uma visão e bater na mesa pelos seus direitos, não esquecendo também os seus deveres, obviamente. Abdu Nasser, muito obrigado mesmo, e
Que Deus te abençoe, te proteja e seja bem-vindo ao nosso grupo que luta pela verdade. Seja muito bem-vindo. Sucesso para ti, que eu tenho certeza que daqui para diante, quem sabe, daqui a pouco a gente vai estar conversando e tua realidade, a realidade do Lucas Marques e todos esses seja uma realidade bem melhor e que a comunidade possa valorizar. Porque realmente o trabalho que vocês fazem é fantástico e merecem os aplausos. Então, tem aquele programa para quem você tira o chapéu. Eu tiro o chapéu para o Silvio Brasil, para o Lucas Marques, eu tiro o chapéu para todos que lutam pela comunidade. Muito obrigado, que Deus te abençoe, Abdu. Obrigado. Um abraço. Um abraço, boa noite.